Olá pessoal, tudo bem? Concurseiros e concurseiras, voltamos para o canal Meu Cartório e agora a gente vai tratar do RTD, vídeo 2 do RTD. Vamos tentar finalizar aí todas as alterações introduzidas pela Lei 14.382, de 22, na Lei 6.015, ok? Relativas ao RTD. Então, sem mais delongas, começando aqui pelos livros de serviço, houve alteração com relação aos livros de serviço do RTD, tá? A não ser que você esteja focado no concurso de São Paulo. Aí permanece tudo igual, tá? Porque foram introduzidos aqui exatamente os mesmos livros que já constam das normas de serviço de São Paulo. Então, vamos começar aqui. Artigo 132 dizia que no registro de títulos e documentos haverá os seguintes livros, todos com 300 folhas. Então, o artigo 132 agora não consta mais o número de folhas, tá? Pelos mesmos motivos que a gente já viu com relação às outras especialidades de serventias, pois agora, em regra, né, os atos serão escriturados em modo eletrônico, de modo que não mais em livros. Então, as folhas agora perdem o sentido, tá? Então, não há mais aqui a menção ao número de folhas, ok? Com relação aos livros, agora propriamente ditos, vamos vê-los um a um, para ver o que alterou, tá? Mas, de pronto, eu já posso dizer que o livro A, o B e o C, e também o D, não sofreram alterações, ok? Então, vamos só ler aqui para lembrar, ok? O inciso 1, livro A, protocolo, para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados diariamente para serem registrados ou averbados, tá? Continua igual. Livro B, para trasladação integral de títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros livros, tá? Então, livro B de trasladação integral, continua. Livro C, para inscrição por extração de títulos e documentos a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros e autenticação de data, tá? Livro C, inscrição por extração, então, também continua igual. E o livro D, indicador pessoal, houve apenas uma alteração aqui nas vírgulas aqui, mas continua igual, tá? O livro D, então, indicador pessoal, substituível pelo sistema de fichas, a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer com presteza as certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem por qualquer modo nos livros de registro, ok? Então são esses os livros tradicionais aí do RTD, tá? Porém agora foram incluídos 3 novos livros, que é o livro E, livro F e livro G. Tá? Eles já constam das normas de serviço de São Paulo, então creio que tenha saído de lá a ideia, né? Porém, fora de São Paulo e em outros estados, não há a existência desses livros, ao menos que eu tenha notícia, né? Pesquisei Santa Catarina, Paraná, Amazonas. Os códigos de normas não prevêem aí os livros D, E, I, ou melhor, E, F e G, ok? Então vamos ver do que se tratam esses livros aqui. O inciso 5, então, traz o livro E, que é o indicador real para a matrícula de todos os bens móveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias, inclusive direitos e ônus incidentes sobre eles. Então, inaugura aqui o indicador real, né, matriculando pela primeira vez aqui em nível nacional os bens móveis, né? Então, eles passam a constar de matrícula, realmente um fólio real aqui, né? Então, o livro E traz esse indicador real justamente para consolidar aí todas as informações referentes aos bens que são objeto de alguma garantia ou de alguma obrigação e são registrados no RTD, então eles passam a constar aí desse indicador real, ok? O livro F, muito importante aqui, é para o registro facultativo de documentos ou conjunto de documentos para conservação de que tratam o inciso 7 do caput do artigo 127 e o artigo 127A desta lei, ok? Então a gente estudou aqui o artigo 127A na aula passada, que foi uma inclusão da lei 14.382, tá? E o registro facultativo, que serve apenas para a conservação dos documentos, ele passa a contar com um livro próprio. Então ele só poderá ser feito aqui no livro F, tá? Então, livro F, de facultativo, né? Fácil de decorar aqui, tranquilo, um macetinho. E como a gente viu na última aula, a publicidade aqui é restrita, né? A publicidade é restrita apenas a quem requereu o registro, tá? Então, por isso que ele precisa aqui de um livro próprio, tá? Pois nos demais livros aí a publicidade é ampla, né? Então, seria isso com relação ao livro F. E o livro G é o indicador pessoal do livro F, conforme a gente vai ver aqui.
Inciso 7, então, livro G, indicador pessoal específico para repositório dos nomes dos apresentantes que figurarem no livro F, do qual deverá constar o respectivo número do registro, o nome do apresentante e o seu número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, né? Ou no caso de pessoa jurídica, a denominação do apresentante e o seu número de inscrição no CNPJ. Tá? Então, percebe-se aqui que o G é um indicador pessoal, mas apenas referente ao livro F. Tá? Então, temos agora 2 indicadores pessoais no RTD, que é o livro D e o livro G. O livro D somente é relativo ao indicador pessoal dos livros A, B e C. Tá? E o livro G é indicador pessoal do livro F. Tá? Então, não ficou muito complicado, não. O livro E é indicador real, foi inaugurado aí, indicador real. O livro F, registro facultativo. Tá? E o livro G é o indicador pessoal do livro F. Então, tranquilo aqui, mais 3 livros para a gente decorar, mas né, não tem menção à página, número de folhas, nada. Então, fica tranquilo aí da gente decorar, ok? Passando então para o próximo tópico, presunção de veracidade das certidões. Vamos ver como é que está aqui o artigo 161, como é que estava antes. As certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. E passou a constar com a seguinte redação: as certidões do registro de títulos e documentos terão a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos originais registrados, físicos ou nato-digitais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. Então, altera aqui a questão das certidões, que dizia aqui, que falava antes só do registro integral, que é aquele registro do livro B, tá? Para constar todas as certidões expedidas pelo RTD, ok? Então, independentemente de ser um ato registrado no livro B, C, no livro F, ok? Terão a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos, tá? E sabendo aí que a presunção de veracidade dos livros, dos registros públicos é iuris tantum, né? Aqui existe a possibilidade do incidente de falsidade, né? Para provar que o que consta nesses livros não é verdadeiro, não é real, ok? Então, prevalece aqui, né? Acho que até coloquei aqui embaixo, sim. Manteve a tradição de que os registros públicos são dotados da presunção iuris tantum de veracidade, ok? E permanece dessa forma. Ainda no artigo 161, teve a revogação dos parágrafos aqui, parágrafo 1º, que dizia que o apresentante do título para registro integral poderá também deixá-lo arquivado em cartório ou a sua fotocópia, autenticada pelo oficial, circunstâncias que serão declaradas no registro e nas certidões. Tá? Foi revogado essa questão. E o parágrafo 2º dizia que, quando houver acúmulo de trabalho, um dos suboficiais poderá ser autorizado pelo juiz, a pedido do oficial e sob sua responsabilidade, a lavrar e subscrever certidão. Tá? Então foi revogado essa questão aqui também. Tá? Até gera uma certa estranheza aqui esse título suboficiais, né? Hoje são os prepostos aí, os funcionários do oficial. E hoje também não é necessária a autorização do juiz para esse tipo de questão, tá? Desde que autorizados, os prepostos eles podem lavrar, subscrever certidões, lavrar os registros, realizar o atendimento das partes sem maiores problemas, ok? Sem autorização, sem necessidade de autorização judicial, enfim. Com relação aos dispositivos revogados, no artigo 127, vamos dar uma olhada aqui no que foi revogado. Então, diz aqui o artigo 127, no registro de títulos e documentos será feita a transcrição. Inciso 4 do contrato de penhor de animais, não compreendido nas disposições do artigo 10 da Lei 492 de 34. Tá? Foi revogada essa questão. Tá? E esse aqui era o contrato de penhor de animais que não se compreendia no penhor pecuário, tá? Que é o penhor, uma modalidade de penhor rural. Tá? Até nem, agora ele consta do Código Civil, coloquei aqui embaixo, né? Código Civil 1444, artigo. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Tá? Então, esse é o famoso penhor pecuário. E ele é registrado lá no registro de imóveis, tá? E não no RTD. E já era assim, né? Mas agora nem mesmo o contrato de penhor de animais que não se compreende nesse penhor pecuário vai ser registrado aqui no RTD, ok? Com relação ao artigo 129, houve a revogação aqui do item 2, mas a gente já deu uma olhada nisso lá em cima, ok? Lá na última aula, salvo engano. Artigo 141 foi revogado, que dizia o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo 161,
ao oficial é facultado efetuar o registro por meio de microfilmagem, desde que por lançamentos remissivos, com menção ao protocolo, ao nome dos contratantes, a data e a natureza dos documentos apresentados, sejam os microfilmes havidos como partes integrantes dos livros de registros, nos seus termos de abertura e encerramento. Então, vou retirar a questão aqui da microfilmagem, né? Hoje é muito mais prático e utilizada a questão da digitalização, né? Por meio de scanner, enfim, tá? Não mais sendo necessária a questão da microfilmagem dos documentos, ok? O artigo 144, o registro de contratos de penhor, calção e parceria será feito com declaração do nome, profissão e domicílio do credor e do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimento e especificações dos objetos apenhados, pessoa em poder de quem ficam, espécie do título, condições do contrato, data e número de ordem. Tá? Então, regras de escrituração aqui, específicas para os contratos de penhor, calção e parceria. Tá? Então, passam a ser os mesmos critérios, as mesmas regras de escrituração para os demais atos, ok? O artigo 145 também foi revogado e dizia que qualquer dos interessados poderá levar a registro os contratos de penhor e calção, tá? Foi revogado. Artigo 158, as procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes, também foi revogado, ok? Então, algumas regras aí relevantes foram revogadas, ok? Notificações na adjudicação compulsória, extrajudicial e no cancelamento do registro de compromisso de compra e venda. Esse é um novo tópico, tá? Então, são algumas atribuições que o RTD ganhou aí, mas na verdade são atos, né, do registrador de imóveis, são as notificações, conforme já é a praxe, né? Em geral, o registrador de imóveis, quando ele precisa notificar alguém, ele pode se utilizar aí do oficial do RTD para realizar essas notificações, ok? Então, tanto na notificação da adjudicação compulsória extrajudicial, que foi incluída lá no artigo 216b da Lei 6.015, tá? Quanto no cancelamento do registro de compromisso de compra e venda, também, tá? Do artigo 251A, também é possível a realização da notificação pelo oficial do RTD, ok? Quem quiser pode dar uma lida aqui no artigo 251A e no artigo 216b da Lei 6.015, e seria isso, ok? Indo para a Lei 8.935 de 94, que é a Lei dos Notários Registradores, tá? O artigo 30 agora conta com o seu inciso 15, possibilitando aí o parcelamento dos emolumentos por parte dos usuários, ok? Então, obviamente, se aplica a todas as modalidades, inclusive o RTD. Então, seriam essas as modificações, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço.